Pessoal, nesses 30 anos de fundo imobiliário, vocês sabem se foi sempre a mesma regra, a mesma lei, ou se teve alguma coisa no meio do caminho que mudou? Teve alterações, sim. Você tem acho que a lei que é de 93, né? Que é a 8.668 de 93. Rapaz, o cara sabe o número da lei. Que criou os fundos imobiliários, né? Inspirado nos REITs dos Estados Unidos, né? Que é da década de 60 a lei dos REITs dos Estados Unidos. Você teve duas alterações. Se eu não me engano, a primeira foi em 2004, com a 11.033. Depois teve uma em 2005, 11.196, né? Então, você teve várias leis modificando aí os fundos imobiliários, adaptando, né? No caso, você teve recentemente aí, você teve o surgimento dos FIAGROS, que ele embarca também na lei 11.033 de 2004, que também se estabelece a isenção da distribuição dos rendimentos, no caso. Então, o fundo imobiliário foi se adaptando ao longo do tempo, né? E a criação dos fundos imobiliários, ela serviu para financiar o ramo imobiliário, né? Incorporação, enfim, tinha uma outra cabeça na época. Claro que é o seguinte, o legislador, ao longo do tempo, foi percebendo como funciona e foi adicionando elementos que possam tornar o fundo mais atrativo. E claro, tendo como uma referência os REITs dos Estados Unidos. Embora o seguinte, os fundos imobiliários dos Estados Unidos, eles se assemelham muito mais em empresas comerciais do que fundos propriamente dito. Então, por exemplo, um REIT americano dos Estados Unidos, ele se assemelha muito mais a uma BR Properties do que um fundo imobiliário. É uma empresa de verdade, você tem diretoria, é uma empresa de verdade, que basicamente constrói e loca, ponto. Claro que com uma outra realidade, assim, ao longo do século XX, juros muito mais baixos, conseguiam alavancar muito mais, né? Eles não entendem, por exemplo, assim, reduzir a alavancagem, se eu posso estender a dívida para perpétuo, basicamente com um custo muito baixo, né? Então, assim, é outra cabeça, né? E eles conseguem também se desenvolver muito mais rápido. O mercado de crédito é abundante, você tem bancos regionais nos Estados Unidos, é bem diferente daqui do Brasil. Né? E assim, isso facilita o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento do Fundo Imobiliário do Brasil, com a mexer nessas leis, né? E também o fato de ter essa isenção dos rendimentos, seguindo as três pré-requisitos, fez com que a indústria se desenvolvesse dessa forma. Tá? Claro que a gente pode aprimorar ao longo do tempo, claro, mas essa é a forma que a gente se desenvolveu, considerando a nossa realidade. São duas realidades bem diferentes. Eu perguntei do fundo do coração mesmo aqui, essa questão da lei sem, né? E você já soltou o número da lei. Tudo. Ah, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. A lei da isenção de imposto, ela veio depois da criação. Ela vem depois da criação. Ela foi criado com imposto, vamos dizer assim. Já tinha imposto, exatamente. Então, assim, ele se tornou isento ao longo do tempo. Nossa, que legal, não sabia disso. Exatamente, ele se tornou isento. Claro que já tem um tempo, mas ele se tornou isento.